Saudações rubro-negras. Bem, esse vídeo aqui eu vou abordar rapidamente essa relação pornográfica que existe, né, envolvendo Marcos Braz, Landim, Gabigol e a torcida mente fraca, que eu gentilmente alcunho de Flá Gazela. Primeiramente eu quero dar os parabéns ao senhor vereador Marcos Teixeira Braz, ou melhor dizendo, o ex-vereador. Nem com seus 8 mil e poucos votos de analfabetos políticos, o senhor Marcos Teixeira Braz, que é um semi-analfabeto, né, um analfabeto funcional, um pseudo-cientista político, porque afinal ele nos deu uma brilhante aula magna sobre geopolítica russa, quando ele falou que o presidente do clube lá já tinha sido presidente da Rússia, enfim, é uma maracutaia intelectual incrível, né? Nem assim ele conseguiu se reeleger, nem assim ele conseguiu atingir 10 mil míseros votos. Não, isso quer dizer que, pelo menos, né, na dor, a torcida do Flamengo, mais iludida, mais cabeça fraca, consegue enxergar o óbvio ululante, né, que o senhor Marcos Braz é um incompetente e não tem a menor capacidade, qualificação para estar, primeiramente, na vice-presidência de futebol do clube mais importante do Brasil, da América Latina e, se não, né, por que não, do mundo. E muito menos ter qualificação para estar dentro da máquina pública. Ter Marcos Braz como gestor público do município do Rio de Janeiro é uma cinte, né? É uma ofensa à inteligência de qualquer ser com mais de 2 neurônios. Mas é claro, temos 8 mil semi-analfabetos, temos 8 mil analfabetos políticos que acham que ele seria muito bom. Vai entender, né? Falar de Gabriel Barbosa é um tanto quanto repetitivo e eu já sempre quando eu falo dele, eu falo que eu nunca mais vou falar desse cara. Mas na derrota para o Penharol aqui, no Maracanã, 1-0, eu falei na live que ele seria renovado e eu insisto, né, na época, muitos amigos discordaram de mim, e por favor, discordâncias numa boa, sem briga nem nada, mas eu mantenho, eu ainda acho que ele vai renovar. Por quê? Aí entra o outro ponto, o outro ator, o outro protagonista nessa relação pornográfica, né, que é o senhor Rodolfo Landim. Landim esse que estava contando com tudo, estava esperando uma reeleição de Marcos Braz para ter mais poder político na cidade do Rio de Janeiro e para ter ali um gestor público dentro de sua gestão. O Marcos Braz já falou que não ia continuar na gestão do Flamengo caso o Landim continuasse. Balela, gente, isso é balela. Isso é porque ele sabia que a rejeição dele dentro do clube e dentro da torcida do Flamengo estava crescente. Então ele precisava falar disso. Então, seu Rodolfo Landim, agora ele está tentando comprar essa eleição da forma que dá. Primeiro, dando total apoio à eleição do senhor Marcos Teixeira Braz, inclusive deixando o elenco, o futebol do Flamengo em segundo, em terceiro plano. Não vamos nos esquecer que o senhor Marcos Teixeira Braz, vulgo o analfabeto funcional, num dia de Flamengo e Vasco, de manhã estava distribuindo os santinhos com a sua tropa de choque na praia de Copacabana. E o senhor Rodolfo Landim, agora não, mas nessa janela de meio do ano, ele simplesmente estourou o orçamento para aquisição de jogadores, aumentando ainda mais a folha salarial e comprando esse tal terreno. É muito curioso porque o programa RN, desde 2020, alerta que o objetivo último dessa gestão Landim seria falir o Flamengo e transformar o Flamengo numa SAF. E claro, com Landim mandando nessa SAF. Durante muito tempo, a torcida mente fraca, ou a torcida Flá Gazela, vinha aqui para nos atacar. Mas hoje já vemos alguns jornalistas, e eu não vou citar nomes, mas muitos conceituados dentro do universo flamenguista, falando que sim, que o grande objetivo do Landim é falir o Flamengo, sobretudo com essa questão do estádio, para transformar o Flamengo numa SAF, porque a SAF seria a única e a última salvação do Flamengo. Pois bem, novamente o programa RN se mostrou à frente do seu tempo. Gostaria muito que a torcida hoje reconhecesse que estava errada e que hoje pode nos apoiar. Enfim, aí fica com a consciência de cada um. E por que eu estou falando de senhor Gabriel Barbosa, ou como carinhosamente chamamos aqui no programa RN, de Gabi Label? Porque sem Marcos Braz, vereador, sem um título expressivo, e por favor, quando eu digo título de relevância, não é a Copa do Brasil, é Brasileiro ou Libertadores. Muito time pequeno já ganhou a Copa do Brasil, e mesmo com a Copa do Brasil continuou dentro, seguindo com a sua inferioridade dentro do futebol brasileiro. A gente se refere ao Brasileiro, a Libertadores, e o Flamengo não ganhou esse ano. Então o Landim agora está muito tenso, está agoniado, porque ele precisa de um fator midiático, ele precisa de um fator que quebre a tendência de BAP, o vulgo vigarista, para levar essa eleição. E qual é esse fator? A última carta que resta ao Landim. Tem ainda um estádio, só que o estádio, a gente vê um estádio, um grande projeto, ninguém sabe se são 60, 70, 80, 90, 120, 148, 200, 300 mil, mas um grande projeto que vai acarretar mudanças urbanas dentro da cidade do Rio de Janeiro, e até hoje você não tem um simples fucking projeto. Não tem absolutamente nada. Tem uma ideia. Ele tem uma ideia e um terreno que está todo contaminado. Mas enfim, e um terreno contaminado
estagnado, a ausência de um projeto e o Flamengo metido nas mãos da politicagem fluminense e na politicagem carioca. Esse é o Flamengo da ideologia 2013. E não precisamos lembrar aqui que dentro dessa gestão não há oposição. Todos ali já andaram de mãozinha dadas em algum momento. Outros estavam dando de mãozinha dada até 2, 3 meses atrás, participando dessa mesma gestão que agora eles juram ser de oposição. Mas enfim. Hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Agora, a última cartada que resta a senhor Rodolfo Landim é o fator de impacto chamado Gabriel Barbosa, vulgo Gabi Label. É a última coisa que pode dar um boom, né, nessa eleição. Por quê? Aí entra o fator decisivo chamado Flá Gazella. A Flá Gazella, eles primeiro idolatram jogadores, depois idolatram dirigentes, e depois idolatram o TikTok. E, por último nessa lista, eles idolatram o Clube de Regatas do Flamengo. Para eles, o Flamengo é uma mera desculpa para fazer dancinhas no Maracanã, é uma mera desculpa para pedir autógrafo e fotos para dirigentes, e uma mera desculpa para arrancar as calcinhas pela cabeça e entrar em orgasmo coletivo por um jogador ou por um grupo de jogador, mas especificamente por um ex-jogador chamado Gabriel Barbosa. Ou seja, renovar agora, nesse momento em que provavelmente a temporada já foi para o lixo, porque ninguém aqui é tolo, é ingênuo de acreditar que o Flamengo vai conquistar uma virada, uma arrancada histórica, esse título brasileiro. Pode ser que ganhe essa Libertadores. Gente, Juventude, Santo André, né? E o outro lá que ganhou do Fluminense no ano seguinte, agora esqueci o nome, o Jundiaí, não sei se foi o Jundiaí, mas enfim, todos esses times já ganharam Copa do Brasil. E isso é irrelevante, sobretudo, para um time que se considera um malvadão e que enche a boca para falar que tem o maior orçamento das Américas, né, dentro do futebol. Enfim, então a coisa do Gabi Label, do Gabriel Barbosa, pode ser a última coisa que gere uma comoção pela permanência do senhor Rodolfo Landim. Eu acho sim que o senhor Gabi Label vai se renovar, o contrato vai ser renovado, e isso aí, Landim está rezando para essa última jogada, essa última cartada dê certo, né? Ontem saiu uma notícia aí de que os seus gastos estão sendo investigados pela comissão eleitoral, pelas comissões, aquelas pastas dentro do Flamengo. Isso mostra que o Landim está se isolando, inclusive dentro de uma gestão que não há oposição, mas de que a eleição de sua marionete, né, o Dunches, provavelmente vai perder, né? E vivemos para ver Dick Vigarista de presidente do Flamengo. Mas esse vídeo aqui, mais curtinho hoje, é meramente para mostrar o seguinte: não descartem Gabi Label renovando no Flamengo, porque ele é um fator de impacto, um fator que ainda pode ter algum poder de alteração nessa corrida eleitoral do Flamengo, no qual não há nenhum tipo de oposição. Eu sei que nem sempre os vídeos do programa RN fazem sentido para quem chega aqui de paraquedas, ainda mais para aquela Flá Gazella, torcedor cabeça fraca, que acha que o Flamengo se resume a campo, bola e TikTok. Não, o programa RN é um programa político rubro-negro. Eu sei que é difícil entender, eu sei que você nunca vai admitir que o programa RN sempre esteve certo desde 2018 e sempre esteve no lado certo. É de qual? Gestão A, azul, vermelha, da gestão B, C, K? Não, meus amiguinhos. O programa RN sempre esteve certo porque ele sempre esteve ao lado da torcida e da instituição, do Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.